Olá pessoal, tudo bem? No canal de logística nós temos vídeos novos todas as segundas-feiras. Então, por favor, inscrevam-se no canal. Vocês podem clicar na marca d'água abaixo à direita, deixem o seu ok, façam os comentários, as sugestões e as críticas. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a separação ou o picking, e como aumentar e tornar mais produtivas as posições de picking, principalmente na questão da estrutura porta-pallet. Então a gente vai estar dividindo aqui o vídeo, vamos falar um pouquinho do conceito, primeiramente, e depois como fazer efetivamente esta transformação e essas modificações com baixo custo, de forma econômica, para ajudar a expandir o negócio e garantir o crescimento, principalmente das operações que trabalham com e-commerce hoje, que vem tendo um crescimento muito forte. A separação ou picking, ela é uma das 4 grandes atividades de uma operação logística, junto com recebimento, com armazenagem e com a expedição, e ela é aquela que serve, a separação ela serve para retirar os produtos das prateleiras, para atender os pedidos e enviar as mercadorias para as lojas, para os clientes. A separação, o picking, é uma atividade bastante complexa, devido principalmente à unitização do processo, e também é a de maior custo dentro de uma operação logística, podendo chegar até entre 55% a 60% dos custos totais da operação. E a ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar como podemos tornar a estrutura física, principalmente, as posições de porta-pallets, os locais onde ficam as posições de picking, como a gente pode tornar uma forma de agilizar o processo, garantindo mais posições e tornando a separação ou o picking mais eficientes. Como fazer então, pessoal? A gente vai estar falando aqui do processo do picking, do armazenado, não do cross-docking. Isto tudo passa principalmente pela análise e definição do método ABC para os SKUs que a gente opera. Então, como a gente vê no gráfico abaixo, os números, eles é um exemplo, tá, pessoal? Eu peguei um exemplo aqui para fazer uma demonstração. Isso varia de empresa para empresa, não deve ficar muito longe disso, mas olha a diferença que tem. Eu dividi aqui em itens de alto giro, médio giro e baixo giro. Os itens de alto giro, o total dos itens de alto giro, normalmente eles ficam em torno de 20% da quantidade de SKUs de uma operação, mas eles chegam a 78% das movimentações. Então os itens de alto giro, eles representam 20% da quantidade de SKUs e quase 80% da movimentação. Os de médio giro em amarelo, eles podem perfazer aí 30% da quantidade de SKUs, mas eles chegam a eles chegam a 15% das movimentações, 17% das movimentações. E os itens em vermelho, os itens de baixo giro, eles estão aí na faixa de 50% do total dos SKUs. Então 50% do total dos SKUs, dos itens operados, são itens de baixo giro, mas eles representam somente 5% da movimentação. Então olha a diferença que tem, olha o trabalho que a gente pode fazer para tornar a nossa operação e principalmente o picking mais eficiente. As outras formas de garantir também, só para relembrar aqui outros vídeos do canal, tá, pessoal? É a questão da acuracidade do estoque, Então garantir a acuracidade do estoque, garantir através de auditoria que as posições de picking estejam sempre de maneiras corretas para facilitar a operação. Ter um trabalho de ressuprimento, de reabastecimento eficiente da posição de picking também é importante. E um outro ponto, bem atualizado, é escolher o equipamento, escolher as estanterias adequadas. Hoje existem estanterias, por exemplo, de aço, elas são vazadas e que elas ajudam principalmente na questão da passagem da água, estão garantindo uma ajuda nos eventuais combates a incêndio.
mas principalmente na questão da luminosidade. Elas dão um brilho naqueles locais, no corredor e dentro das posições, e ajudam a facilitar o trabalho do separador. Então a gente vai dividir aqui, pessoal, para falar um pouquinho dos itens de alto giro, médio giro e baixo giro. Então os itens de alto giro, a gente pode operar esses itens, deve operar esses itens com posições de picking de maior altura, né, de 1,80 m até 2,30 m, por exemplo. Isso aí varia de acordo com o critério de cada empresa. E as vantagens é que vai reduzir principalmente os trabalhos de ressuprimento e de reabastecimento. E principalmente também, pessoal, nós podendo trabalhar com a indústria, não é, com o pallet que sai montado direto da indústria. Então, principalmente, um trabalho que indústria e varejo podem fazer de maneira mais eficiente. E as posições de picking dos itens de alto giro, elas precisam ficar posicionadas principalmente nas extremidades dos corredores, de preferencialmente do lado da expedição, para garantir uma agilidade e uma velocidade maior na questão da movimentação desses itens quando atendidos pelos pedidos. E olhem a diferença, pessoal, nessas duas figuras. Na figura de cima, sem priorizar o método ABC, com os itens de alto, médio e giro ficando espalhados em todo o prédio, em toda a área. Olha o quanto que a gente vai ter que se movimentar para buscar aqueles 78% ou 80% das movimentações, para buscar as movimentações dos itens de alto giro. Vamos ter que andar no prédio todo. E na figura abaixo, já priorizando o método ABC, trazendo os itens de alto giro, por exemplo, aqui para frente, na foto representando na cor em vermelho. Olha como fica interessante um trabalho dos itens de alto giro mais próximos da expedição ou mesmo do recebimento, se forem áreas divididas, facilitando a operação total da logística. Os itens de médio giro, mais ou menos dividido com os itens de alto giro, os itens de médio giro representados em amarelo, e os itens de baixo giro representados em verde, mais para o fundo do prédio, porque eles representam, como a gente viu naquela divisão anterior, somente 5% das movimentações. Ok? Bom, para os itens de médio giro, pessoal, a ideia é usar um procedimento padrão da divisão das longarinas, da divisão dos porta-pallets. A gente pode operar com o padrão normal de longarina de 2,20 metros, por exemplo, colocando duas posições pallets, no caso duas posições de picking, e aí fica fácil, como a gente olha na figura abaixo, praticamente os vãos, que é a distância entre as longarinas, ele é igual, tanto na posição de picking como nas posições de reserva. E aí a localização dos itens de médio giro dentro do prédio, eles podem ficar ao longo dos corredores, pessoal, obedecendo os critérios individuais, os critérios internos de cada operação, de giro, de relevância e de característica, de peso e dimensões, principalmente para facilitar a montagem do pallet. E os itens de baixo giro, normalmente eles têm uma solução mais difícil. Hoje já existem equipamentos que a gente pode utilizar na operação, adaptar equipamentos que eles podem ser bem utilizados e nos ajudar e eles podem nos ajudar também para resolver a situação dos itens de baixo giro, que representam, como a gente viu lá no início, na divisão do critério ABC, com 50% do total dos SKUs de uma operação, normalmente. Então a gente pode estar colocando utilizando os equipamentos conforme as figuras abaixo. Hoje já é bastante utilizado. A localização, eles podem ser localizados dentro do prédio, dentro dos porta-pallets, nos finais dos corredores, nos finais dos circuitos de cada setor. Aqui circuito, entenda-se como a divisão de cada setor por tipo de mercadoria, por exemplo, entre
nós temos um circuito de alimento, por exemplo, um circuito de produtos de limpeza, né, que não podem ser misturados no mesmo corredor ou no mesmo circuito, por exemplo. Né, ou mesmo nas necessidades de quebra do pallet de acordo com os critérios usados no sistema Warehouse Management System, né, para a questão de quebra por tamanho, da altura do pallet ou por peso, por exemplo. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Né, nós procuramos falar sobre as posições de picking e como tornar mais eficiente utilizando as questões dos porta-pallets e dos locais onde ficam o picking. Ok? Muito obrigado.